Pronto. Então, a nossa gravação foi iniciada. Aí agora eu vou colocar a apresentação para a gente dar continuidade. Então, pronto. Então, vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro Céu e Inferno. É sempre importante reforçar que ele compõe o Pentateuco da doutrina espírita. E hoje, no nosso roteiro de estudos, nós vamos finalizar a parte que fala sobre o céu, né? Então, hoje a gente vai se dar por encerrado essa etapa do livro, né? Aqui mostrando a sua segunda parte. Então, vamos lá para essa aula do capítulo 3, né? Então, uma coisa que foi muito debatida dentro desse capítulo, né, em relação a como é que nós entendemos a questão do céu, né? O céu como um lugar, o céu de que maneira? E aí, e até mesmo como que a gente se comporta em relação a esse estado de consciência, né? Então, o que que a gente pode observar? Que nessa imensidade, né, ilimitada, onde é que está o céu? E aí a gente chega à conclusão, né, depois de todos os estudos e as comprovações, que o céu está em toda parte, né? E ele não tem nenhum contorno que lhe traça limites, né? O limite é imposto por nós mesmos, muitas vezes, né? E os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes fraqueiam e os vícios interditam, né? Então, o céu e o inferno reforça-se que são esses estados de consciência. Então, se são estados de consciência, a gente pode absorver o quê? Que quanto mais nós estamos alinhados, né, de maneira superior, de maneira positiva, por muito menos tempos frequentaremos estados de consciência onde se consta como inferno, né? E estaremos de maneira mais permanente naquilo que a gente chamaria de céu, né? Então, tudo vai depender da maneira como nós conduzimos, então, os nossos estados de consciência, né? E nessa etapa de conclusões, a gente vai observar o quão grandioso é o universo em relação à perspectiva que a gente tem de toda essa criação divina. O tanto que a gente pensa pequeno, né, de forma muito diminuta, em relação a tudo aquilo que Deus criou para nós, né? Então, a hora que a gente analisa e vê como é pequeno, né? Ele traz como pequeno e mesquinho, quer dizer, tão reduzida a nossa percepção, né? Que é um ponto imperceptível dentro dessa enormidade que compõe esse espaço, né? E aí a gente não consegue nem conceber a grandiosidade dessa eternidade, né? Então, se a gente parar para pensar que às vezes uma encarnação nossa inteira, né, esse momento nosso vivenciado aqui, seria como se fosse frações de segundo perto da grandiosidade que seria uma vida espiritual, né? Então, a gente vê aí, né, quantas encarnações seriam necessárias para que nós evoluíssemos, né, até mesmo dentro de um mesmo patamar, por exemplo, de um mundo de provas e expiações, né? Quanto tempo demoraríamos, né, dentro dessas oportunidades e vivendo no mesmo estágio, né? Então, a gente vê que a gente tem uma perspectiva muito pequena, né, diante de tudo aquilo que a gente tem nesse universo, né? E se estamos falando, né, dessa percepção tão pequena, tão diminuta desse universo total, menor ainda fica em relação à nossa percepção quando a gente conduz céu e inferno, né, como uma região, um lugar, né? E quando a gente concebe, se a gente está analisando isso como um lugar,
né, a possibilidade de você se limitar, né, a ir um determinado dia para o céu ou um determinado dia para o inferno e lá assim ficar. Né? Então a gente poderia pensar assim, nossa, mas eu construí um determinado patamar, um determinado desenvolvimento, um determinado esclarecimento, para depois eu jogar tudo isso e parar num lugar como o inferno, por exemplo. Porque se a gente ainda fosse para o céu, que a gente tanto idealiza, né? Tudo bem. E mesmo assim, estando nesse céu, né? Estaríamos apenas lá para uma, como ele traz aqui, ó, uma contemplação perpétua, ou seja, eu vou ficar lá parado no tempo olhando as coisas acontecerem, né? Então, como que é desesperadora essa perspectiva, né? Daqueles que se considerariam eleitos para essa contemplação perpétua, quer dizer, estar posicionado nesse céu, né? E quanto que a sua grande maioria de criaturas estariam padecendo de um tormento sem fim na outra região, que a gente chamaria de inferno. Né? Então, que belo final esse, né? Da gente, cada um da sua caminhada, permanecer ou neste lugar ou no outro, né? Então, ele até traz uma maneira muito interessante, como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos, né? É muito ruim a gente pensar dessa forma, né? As almas ditosas dizem que só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas pensariam apenas nas suas dores, né? Então, que final é esse? E admira que esse egoísmo reine sobre a terra, quando a gente também percebe isso e ele é demonstrado no céu, né? Que da mesma maneira a gente estaria pensando de maneira egoísta, né? E a gente já fez algumas reflexões dessas em outros momentos de palestra, onde a gente poderia pensar, né? Que felicidade alguém teria estar pertencendo a um céu, se os seus irmãos, aquelas pessoas que você mais gosta, estariam no inferno, né? Outro questionamento. O que é que seriam esses critérios que determinariam quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Quão bom eu preciso ser para não ir para o inferno? Então, olha a quantidade de questionamentos que passariam pela nossa cabeça para a gente poder enxergar essas determinações. Sou ruim demais para ir para o inferno ou tem alguma coisa que ainda me colocaria, né, como um eleito para ir para o céu? Então, ficaria essa incógnita aí, né, de como é que seria essa classificação, como é que seria essa eleição. Então, e mais do que tudo, né, essa nova vertente que é trazida, esse esclarecimento que é trazido pela doutrina espírita, nos colocaria no seguinte embate, né, já que toda a nossa história, né, toda aquela vivência que nos foi colocada, os dogmas, tudo aquilo que foi trazido para nós de maneira histórica, né, e chega a doutrina e nos traz esses esclarecimentos, então o que nos asseguraria que a nossa doutrina é verdadeira, né, para trazer esse entendimento? Então, duas coisinhas muito importantes, a questão da razão e a questão da revelação, né? Então, quando a gente fala da razão, a gente vai recair principalmente sobre a ideia da fé raciocinada, né? Aquela fé que tira a gente daquela coisa lúdica. É a fé que a gente realmente raciocina e entende que ela tem uma lógica, né? E a questão da revelação, né? Como o Consolador prometido, como a própria doutrina já nos traz isso. E a gente faz aqui algumas considerações que são muito importantes, né? Que a doutrina, ela engrandece as ideias e amplia o nosso pensamento. Então, faz a gente pensar fora daquela caixinha que a gente acreditou a vida inteira, né? Limitada, fechada, cheia de dogmas, cheia de medos, cheia de impedimentos, né? E a gente já falou sobre isso, inclusive traz isso no Livro dos Espíritos, que o medo, até um determinado momento, ele é importante para que nós não pudéssemos cometer erros,
mas a partir do momento em que a sua consciência é ampliada, ele deixa de fazer parte, né? Senão você não avança. Então, o medo, ele existe proporcional à sua maturidade. Então, à medida que a sua maturidade, ela aumenta, o medo, ele deixa de fazer, de se fazer necessária a sua existência. Igual uma criança, à medida que ela vai evoluindo. E um outro ponto importante é a concordância com os progressos da ciência. Né? Isso também é trazido no nosso evangelho, é confirmado no Livro dos Espíritos, que a doutrina ela vai se sustentar e ela vai sempre ser confirmada pela ciência. E que quando for necessário, ela pode até se modificar de acordo com o que a ciência trouxer, de acordo com o progresso. Então, é aquele momento em que a gente tira aquelas vendas, a gente sai da fé cega e vai para a fé raciocinada, né? Pela lógica e pela razão de ser das coisas, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e mais relevantes que a doutrina tem capacidade de nos trazer, né? E aí a gente para pensar. Então, se a gente tem essa verdade descortinada para todos nós, né? Retiradas as vendas. Então, por que que Deus não revelou logo de princípio toda essa verdade, né? E a resposta é muito lúcida. Pela mesma razão, porque não se ensina no momento da infância aquilo que se ensina aos que têm uma idade madura, né? Em um momento atrás, nós não estaríamos preparados e não daríamos a real importância, né? E não entenderíamos aquilo que a doutrina traz para a gente de maneira assim tão clara, tão objetiva, né? Eu pus esse bebezinho aí querendo ir lá, né, na o dedinho na tomada, então ele não tem maturidade suficiente ainda para compreender que aquilo ali vai trazer um mal para ele, né? Ou que vai trazer um choque. Enfim, para nós também, em determinados momentos, nós e ainda agimos muitas formas, de muitas maneiras, como essas crianças espirituais que somos, né? Então, essa revelação limitada, ela foi por um tempo suficiente a esse certo período da humanidade. Ela foi importante. E Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. E a gente observa que isso aconteceu não só com a doutrina espírita, mas com vários momentos em que a humanidade passou. Né? Se a gente pensasse de maneira bem pequena, nos tempos antes da chegada de Jesus Cristo, né, lá na época, né, de Moisés, o que a gente observava? Né, a questão da ferro e fogo, dente por dente, né, a gente precisou de todos aqueles medos que foram impostos para que nós tivéssemos essa condição de evoluir, porque senão a gente nem estaria por aqui, né, quiçá a gente pensar dessa maneira. Né? Depois veio Jesus Cristo trazendo a lei do amor, então a gente já tinha uma maturidade, e olha que nem tanto, é tanto que ele foi crucificado, né? Porque nós naquela época não tínhamos a condição de entender aquilo que ele estava trazendo, né? E olha que hoje, 2000 anos atrás, a gente ainda vê que uma grande parte dessa humanidade ainda não compreende a lei do amor. Muitos de nós também erramos e tropeçamos a todo momento, né? Diante disso que está tão claro para cada um de nós. E os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos, né? Em outras encarnações, por exemplo. E que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Então, a gente observa que todos aqueles que vêm, né, como esses espíritos iluminados, esses espíritos superiores, nos ajudando nessa jornada, em um determinado momento, né, também eram mais infantis, mas que agora adquiriram maturidade suficiente para trazer para nós, né, toda essa vivência e todos esses ensinamentos. E sempre lembrando que por justiça divina, né, isso é reforçado muito lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, que reforça,
né, que Jesus, ele tem o mesmo amor por todos, né, e dá a cada um o seu direito de crescer pelo livre-arbítrio. Então, a cada um será dado de acordo com as suas obras, né? Cada um de nós vai construir a sua história, a sua estrada, né? E vai receber, de acordo com seus méritos, tudo aquilo, né, que já estiver coerente com aquele passo dado até este momento, né? E aqui, né, para poder fechar e trazendo mais sobre essa questão da reencarnação, porque, aliás, esses esclarecimentos que a doutrina nos traz, né? Por que só agora a gente consegue perceber melhor essas coisas, né? Então, será que, né, se antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, toda a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Se até hoje, nos tempos de hoje, passados esses milhões de anos, muitas pessoas ainda não acreditam ou só acreditam que existe vida só na Terra, né? Então, mesmo com todo o desenvolvimento, mesmo com todos os esclarecimentos, né, muitas pessoas ainda padecem, né, dessa maneira de enxergar as coisas de uma maneira tão abreviada, né? Então, a gente pensar na imensidão do universo e a gente achar que apenas na Terra fomos eleitos para termos vida aqui, né? Então, olha o quanto que ainda é preciso percorrer e a gente ainda observa tamanha ignorância, até nossa, né? Diante dessa realidade assim tão nua e crua hoje para a gente, né? Se a gente parar para pensar, antes da geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação, né? A gente imaginando aí zilhões, trilhões de anos para um planeta evoluir, a gente ainda achar que o mundo foi criado em 6 dias, né? Entender o sentido histórico, o sentido geológico, né? Como a gente um dia se escutou isso, né, nas aulas de história, nas aulas de biologia, né? Então, é o sentido alegórico para que nós tivéssemos condição de, pelo menos, perceber a evolução, né? Mas entender que isso é o sentido alegórico de toda esse percurso que foi criado, né? Mas, né, mais uma vez repetindo, muitos ainda acreditam nessa alegoria de um prazo tão curto para uma grandiosidade dessa criação, né? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, né? E que o céu não está acima das nuvens e nem limitado pelas estrelas, né? Aliás, nem existe esse lugar de céu, e que estaríamos condenados, igual na figurinha aí, ó, ou ir para uma portinha lá em cima, cheia de luz, ou ir para uma portinha pegando fogo lá para o resto das nossas vidas, né? Então, até hoje ainda temos pessoas que acreditam nessa verdade, né, nessa colocação. Então, tá dando para ver as dimensões, pessoal, de como que é diferente a perspectiva, né, e que há pouquíssimo tempo muitos de nós ainda acreditariam nessas verdades. Então, a gente sabe que não é isso, né? Então, poderiam identificar-se, né, com essa vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica. Hoje, o estudo, né, da doutrina espírita e muitas questões da ciência, da medicina, que hoje já percebem essa questão da espiritualidade como um fator muito importante que precisa ser considerado também, né, para o estudo das moléstias, para o estudo de qualquer doença que primeiro afeta a nossa mente, depois afeta o nosso corpo. Então, conceber, depois da morte, uma vida feliz ou desgraçada, ou seja, céu ou inferno, né? A não ser em um lugar circunscrito e sob uma forma material,
né? Então, hoje a gente tem evidências, principalmente nós que estudamos a doutrina, que frequentamos o centro espírita, que temos essas demonstrações na nossa frente, né? De que a vida continua e de que a morte é apenas uma viagem, um outro estágio que a gente passa, né? Então, fica tão perceptível e tão claro, né, à medida que a gente se permite retirar essas vendas da ignorância, né? E entender a ideia da lógica, do raciocínio e da verdade, né? Como Jesus sempre nos colocou. Então, não, né? De forma nenhuma a gente teria condições. Então, compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a nossa concepção. Ele é muito maior para a nossa capacidade de entendimento. Então, era preciso, num determinado momento, restringi-lo ao seu ponto de vista para depois alargar tudo isso, né? Então, a gente tinha que compreender uma pequena parte para depois a gente expandir. Então, essa revelação parcial, ela teve a sua utilidade, né? Embora, sabe, até então, hoje ela não seria suficiente para satisfazer todos os questionamentos, satisfazer todas as dúvidas e confirmar as evidências, né? E como é que você vai negar algo que fica tão claro dentro da nossa percepção, né? Uma manifestação espírita, por exemplo, manifestação espiritual, né? Como é que você vai negar isso, né? Como que você vai negar as psicografias e as demonstrações, né, dessas manifestações? Então, o absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Então, era igual tampar o sol com a peneira. Agora se tornaria inevitável, né? Então, a nossa doutrina, ela avança, né, para uma coisa muito interessante sobre as coisas, o mundo das coisas, que sempre diz que toda verdade, ela passa por 3 estágios. No primeiro momento, ela é sempre ridicularizada, no segundo, ela é rejeitada com violência, até ela chegar no terceiro estágio, onde ela é aceita como evidente por si própria, uma evidência óbvia. Né? Então, um dia a Terra foi colocada, né, como que era o centro do universo, e depois foi comprovada, né, muitos morreram ou tiveram que, para não morrer, né, dizer que era mentira, e depois ela foi confirmada. Então, nós temos muitas verdades sobre isso. E o espiritismo, né, a doutrina espírita, ela já está passando aí, ó, para esse terceiro estágio, já estamos vivenciando isso, de sua aceitação como evidência óbvia, né? Mas, no primeiro momento, já foi ridicularizada, por muito tempo rejeitada, né, com violência até nos dias de hoje a gente tem esse tipo de demonstração, infelizmente, né, está sendo comprovado aí, mas, em sua grande parte, já vem sendo aceita como essa evidência óbvia, ok? Então, essa foi a contribuição, né? E encerramos hoje o capítulo que fala sobre o céu. E na nossa próxima aula da semana que vem, a gente vai iniciar com o capítulo 4, que é o estudo sobre o inferno. Alguém gostaria de contribuir? Gostaria de fazer algum comentário, que é sempre relevante? Posso? Pode. É porque você tinha falado da questão do medo, e só para poder corroborar com o que você está falando, ainda nos dias atuais é necessário esse medo, infelizmente, né? Porque é através hoje do medo que muitos, né, de nós que ainda estamos aí muito apegado a essa matéria, né? Principalmente nos vícios, né? Então é através desse medo que muitas religiões, principalmente as religiões evangélicas, que as pessoas às vezes muito contra a religião evangélica, mas reafirmando que todas as religiões são importantes, né? Como você falou, não é do dia para a noite que a gente nasce espírita, a gente tem que trazer uma certa bagagem para a gente poder entender. E a gente percebe que até pessoas inteligentes nos dias atuais jogam pedras até hoje. A doutrina espírita é de completa, não sei se
podemos chamar de completa ignorância, ou se tem algum tipo de outros interesses por trás disso, né? Mas a gente percebe que a gente, como espírita, percebe a necessidade de outras religiões, mas, infelizmente, as outras religiões, elas ainda não entendem nossa doutrina como um patamar, né, evolutivo das religiões, né? Então, é só esse complemento mesmo. Isso, endossa aquela questão das rédeas, né? No caso da doutrina espírita, ela solta essas rédeas e deixa a pessoa liberta. E a gente sabe que é muito mais difícil você né, conceber seus passos desta forma. Né? Então, aqueles que ainda não se sentem, né, como total detentores desse poder e dessa responsabilidade, ainda precisam caminhar, né, por aquele onde você precisa obedecer, porque aí você até entrega essa responsabilidade para outrem, né, não depende de você. Mas é muito Até mostrando, interessante. Hã? eu ia falar assim, que até para comprovar que ser espírita também não te faz melhor que ninguém, Sim, e pelo contrário, né? Até porque eu acho que foi uma das palestras de que Breno falou, que o doutor Inácio falou que no plano espiritual, principalmente no nosso lar, tem mais católicos e protestantes e ateus do que espíritas. espíritas, pois é. Mas aí a gente vai tentando acertar mais do que errar, né? Então, vou parar aqui a nossa gravação.